Existe uma estratégia odiada que muitos investidores usam para proteger o seu patrimônio e que de fato funciona. Uma estratégia que na verdade é desconhecida por alguns, odiada por outros, mas que é eficiente em proteger o teu patrimônio nos momentos mais difíceis. E é sobre essa estratégia que eu vou te falar nesse vídeo. Deixa o teu like e comenta aqui no vídeo. Quando eu me tornei planejador financeiro, CFP, e a gente passou a atuar com os nossos clientes não só com investimentos, mas pensando em toda a vida financeira deles, num primeiro momento eu tinha preconceito com isso. Meu preconceito não, meus preconceitos. E o primeiro preconceito que eu tinha, era meio óbvio, era que geralmente, a pessoa que oferecia essa estratégia, vendia ela, tinha aquele arquétipo de vendedor que quer te convencer na lábia. Era um vendedor chato, que te constrangia a participar de uma reunião, que te constrangia a mandar o número de várias pessoas para lhe incomodar. E aí na reunião, ia lá e fazia algumas poucas perguntas, perguntava sobre a minha idade, como é que era a minha família e nada mais. E aí depois disso, pegava uma pastinha, abria ela, várias folhas, várias coisas que não dava para entender direito para quem é leigo, e começava a me mostrar como eu deveria me proteger sem antes sequer saber o que eu queria proteger. E muitas vezes vendendo essa estratégia para quem não precisa dela. Porque não é todo investidor, não é toda pessoa que precisa necessariamente dela. O fato é que o modelo de distribuição desse produto ele evoluiu muito com o passar do tempo. Principalmente depois que ele passou a ser feito por planejadores financeiros devidamente treinados, devidamente certificados. Porém, para muitas pessoas mais antigas como eu, isso ainda tinha aquele estereótipo de vendedor chato. Aliás, que idade você acha que eu tenho? Comenta aqui. Quero fazer uma enquete honesta. Assim, esse era o meu primeiro preconceito. O segundo era o fato do desconhecido mesmo. Só para você ter uma noção, até 2023, somente 10% da população brasileira tinha esse tipo de proteção. Isso é 1 a cada 10 pessoas. Mas se a gente volta na história, a gente vê que essa ferramenta era usada já há milhares de anos. Os mercadores chineses já usavam ela nas expedições que faziam pelo mar, basicamente gerenciando riscos e dividindo a carga em vários barcos. Assim, se um deles afundasse, eles não perderiam todos os bens. Cada um só perderia a porção que estivesse carregando. Bom, esse conceito, naturalmente, foi evoluindo ao longo do tempo. E essa proteção foi se tornando um instrumento e um produto financeiro em si. Com o tempo, as pessoas passaram a vender essa própria proteção. Uns compravam os riscos dos outros, em lugares como esse que você está vendo na tela. Em Inglaterra, século XVII, café do Edward Lloyd, onde investidores assinavam cartas como fiadores para os navegadores que queriam sair em viagens marítimas. Foi ali que nasceu o seguro de vida. Eu te mostrei agora há pouco uma estimativa de que 1 a cada 10 somente tem. Vendo outras fontes mais recentes, a situação até melhora. São 8 a cada 10 que não tem seguro de vida. Muito por conta do preconceito, muito por conta do desconhecimento, que eu genuinamente acredito que possivelmente metade da população deveria ter. De acordo com um levantamento feito pela FenaPrev com a Datafolha, apenas 1 a cada 5 brasileiros se sente financeiramente preparado para lidar com emergências graves e 64% dos entrevistados sequer conhecem os benefícios e quais são as coberturas de uma pólice. Se a gente olha para o universo de seguros como um todo, não só os seguros de vida, a gente vê que a aderência, numa média, ela é baixa. 30% dos carros ainda não tem seguro, 20% das casas não tem seguro, fora os 80% da população que eu falei, sem contar os 90% que não tem plano de previdência. Quando na média global a quantidade de pessoas que afirmam ter seguros é de 32%, no Brasil ela é de apenas 19%. É a menor taxa entre países como Estados Unidos, México, Alemanha, Reino Unido, dentre outros. Para a maioria da população, o seguro de vida ainda é visto como uma exceção. E até outras pesquisas mostram, primeiro, que 55% dos participantes nem sabem quais coberturas um seguro pode oferecer e 27% nunca parou para entender o assunto. Quero te mostrar como essa estratégia de você contar com seguro de vida pode complementar o teu planejamento financeiro de acordo com o momento de vida atual. Eu gosto de pensar na ideia de que um seguro é meio que uma rede de proteção da tua família. Uma rede de proteção que tu pode querer não utilizar. Inclusive, eu sugiro muito que você não queira utilizar, mas se algo acontecer, você está protegido. Como andar de moto, Você nunca quer cair, mas vai que você caia. Por isso é bom andar de capacete. A lógica é simples, Você paga um valor chamado de prêmio, que pode ser mensal ou anual, para se proteger da probabilidade de algo acontecer. Na média, esse valor pago é bem pequeno comparado ao tamanho do prejuízo que certos eventos imprevistos podem trazer para a tua vida. É trocar o risco de um prejuízo impagável
variável por um custo fixo, planejado e pagável. Só que o ponto é que muitos pensam que o seguro de vida é só para quando você morre. E o nome dele induz as pessoas a entenderem isso. Só que na verdade ele também te protege do que a gente poderia chamar de morte financeira, algo que pode acontecer enquanto você ainda está em vida. Por exemplo, se você sofre uma invalidez parcial, você é um cirurgião cardíaco, estava esquiando lá nas colinas, nos Alpes, aí fez uma manobra ali mal feita, caiu e quebrou os 2 braços ou quebrou as 2 mãos, não consegue mais operar. Nesse caso, seu custo médico sobe e a sua capacidade de gerar renda despenca. Isso não vale só para cirurgiões, isso vale para vários profissionais de várias áreas que podem ter vários tipos de acidentes, não só um acidente chique andando de esqui nas colinas. Perda de visão, perda de mobilidade, etc. Muitas vezes incapacitam uma pessoa. E a incapacidade faz com que a renda vá para o chão. Dependendo da tua estrutura familiar, caso você seja o provedor de renda, o principal provedor de renda, esse problema pode fazer com que a tua família se desmorone. E eu sei que é normal quando você é um investidor, você focar 100% só em investir e 0% em proteger o seu patrimônio. Os vídeos, inclusive, que a gente posta aqui, eles geram esse viés. Esses dias eu postei um vídeo sobre seguros que tem muito poucas views em relação aos vídeos sobre investimento. Demonstra um viés tanto de quem produz conteúdo, na média evita publicar um vídeo com menos views, quanto de quem consome conteúdo, que acha isso chato, acha desnecessário, acha que nunca vai precisar usar. As pessoas pensam, poxa, isso não vai acontecer comigo. Enfim, a gente escuta bastante dos nossos clientes isso também. E a gente sempre faz questão de mostrar como essa parte de proteção é essencial dentro de um planejamento financeiro como um todo. Tão importante quanto a tua carteira de investimentos. Uma comparação que daria para fazer, inclusive, é entre seguro e reserva de emergência. Todo mundo tem que ter uma reserva de emergência, que é um montante ali de mais ou menos 12 vezes a sua renda, separada em investimento com liquidez diária, que não pode se desvalorizar, que seja de renda fixa, por favor, não vamos cometer um erro básico. Só que muitas vezes alguém está construindo a reserva de emergência, ainda não chegou lá e pum, teve um problema grave. Ou alguém teve um problema grave ao nível de ser mais grave, mais caro do que a reserva de emergência. Nesse tipo de situação, você ainda está construindo a sua reserva ou deu um chabu pior do que o tamanho da sua reserva, que o seguro pode ser útil. E acaba sendo um complemento imediato gerado para algumas emergências que podem acontecer contigo. Dando liquidez na hora, enquanto sua reserva é pequena. Que é um outro exemplo clássico que a gente vê às vezes, dá um rolo. Pai, o patriarca, o grande provedor da família, um pouco mais velho, fica doente, passa o tempo e ele falece. Deixa um patrimônio grande para os filhos, só que os filhos, eles não têm liquidez. Eles não têm um patrimônio nem de perto do tamanho do patrimônio do pai e esse patrimônio é ilíquido, são imóveis. Só que os filhos, agora que o pai morreu, eles têm que destravar o inventário. E isso não é barato. Imagina se o governo não iria cobrar impostos quando alguém morre. Imagina se não ia ser uma burocracia que ia te custar caro lidar com o inventário. E muitas vezes esses custos podem passar dos 10% do patrimônio de alguém. E às vezes acontece desse processo de inventário ser travado e demorar bastante tempo. É um outro exemplo que seguro é importante, porque quando alguém falece, libera o seguro direto, familiar escolhido na pólice. Tem muitos casos que o seguro é importante, falando diretamente com o que você já tem, né? Sua carteira de investimentos, seus imóveis, etc. Um patrimônio grande faz com que o seguro tenha ainda mais importância. Pela experiência que a gente tem aqui com clientes do Clube do Valor, eu sei que o momento de sucessão é um momento muito estressante, porque você perder um parente querido é emocionalmente difícil e ainda dá trabalho para quem fica. Seguro, nesse caso, pode ser um bom instrumento para você se organizar. Com as mudanças que a gente está vendo em 2026, fica ainda mais necessário falar desse tipo de estratégia, sendo aqui o ano da implementação da reforma tributária. O ITCMD, o Imposto sobre Herança, se tornou obrigatório e progressivo. São Paulo, a alíquota que era fixa em 4%, pode dobrar para 8%. O cálculo é sobre o valor de mercado do imóvel, não mais sobre o valor venal, defasado, usado para cobrar o IPTU. No processo de inventário, inclusive, existem várias armadilhas. Eu falei que os custos podem chegar a 10%. Na verdade, resolver um inventário no Brasil pode custar 15% do valor total do patrimônio do falecido, somando aí ITCMD, honorários advocatícios e taxas de cartório. Se tem 1 milhão, o inventário pode custar 150 mil, se tem 2 milhões, 300 mil, se tem 10 milhões, 1,5 milhão. E aí o seguro ajuda também na eficiência fiscal nesse momento. Ele não entra em inventário, né? O dinheiro vai direto para os beneficiários, é isento de imposto de renda, o beneficiário recebe o valor integral e gera uma liquidez imediata, porque as seguradoras demoram aí na média menos de 30 dias para pagar, garantindo o caixa necessário para a família, honrar com o custo dos advogados, ITCMD, sem ter que dilapidar os bens ou botar os imóveis à venda, torrando o preço para gerar dinheiro rápido ou se financiar e pagar taxas altas de juros e por aí vai. De tudo isso,
Tem que enxergar seguro de vida como uma proteção. Com o objetivo de garantir que seu planejamento financeiro não seja interrompido pelo acaso. Pode perguntar, beleza, Miro, eu entendi, mas como é que eu vou saber se vale a pena para mim ter seguro de vida ou não? Eu acredito que para metade da população faz sentido ter um seguro de vida. Às vezes com uma cobertura a mais, às vezes com uma cobertura a menos, mas para muita gente faz sentido. Vou trazer um exemplo. Profissional autônomo, no auge da renda ativa, ganhando bem, construindo patrimônio, formando já sua própria rede de proteção para sua família, mas que se morrer ou se ter uma incapacidade permanente, essa renda vai para zero. Ou seja, o cara que vai ainda construir um grande patrimônio, vai deixar a família numa boa no futuro, mas se ele morrer antes já era. Esse cara ele tem que ter um seguro de vida relativamente grande, tanto para incapacidade temporária, quanto seguro de vida mesmo. Um outro exemplo, você já construiu um patrimônio grande, já tem uma boa tranquilidade financeira, tá tranquilo que esse patrimônio vai ser grande o suficiente para deixar os seus filhos numa boa, para deixar a tua esposa numa boa se tu morrer, mas você, por algum motivo, decidiu não investir em previdência, não ter um plano VGBL, que é um outro instrumento de sucessão. Bom, nesse caso é importante ter um seguro de vida do valor de 15% do teu patrimônio para liberar esses recursos rapidamente para os seus herdeiros, para eles não terem que vender nada para fazer o teu inventário. Eu citei 2 exemplos rápidos, mas tem vários e vários casos em que um seguro faz-se necessário. Uma vida mais tranquila. Ele não é um investimento no sentido de você buscar rentabilidade. A gente gosta de não confundir seguro com investimento, porque os seguros resgatáveis, na média, eles não rendem muito. Pensar ele como proteção. Um valor pago para você ter mais tranquilidade, não para ter um ganho financeiro. Pode sim ser a diferença entre você deixar um legado ou um problemão jurídico para quem fica. Por isso vale a tua avaliação, podendo ele te ajudar em vida, podendo ele ser um instrumento barato e eficiente também para te proteger de uma doença grave, por exemplo, e em diferentes casos. Agora eu sei que esse assunto é espinhoso, é chato, contratar um seguro às vezes é difícil, existe N questões. E aí que surge a Asus, uma empresa de seguros, parceira do Clube do Valor, que está no mercado com a proposta de democratizar o acesso ao seguro de vida. Nosso trabalho aqui de planejamento financeiro, a gente tem muitos clientes que têm seguro da Asus. Uma coisa que eu gosto é que o processo de contratação deles é bem simplificado. Não é necessária a realização de exames médicos, laudos, é sem burocracia, sem aquelas letrinhas miúdas, e tem um preço bem justo. É porque o preço é uma barreira para que muitos não contratem seguro. Por isso vou aproveitar aqui para simular com vocês um seguro com a cobertura de R$1 milhão. E se você quiser simular também, aperta aí no primeiro link na descrição. Você aperta nesse link, ó, vai ter esse cara bonitão, você aperta em quero contratar. Aí tu coloca lá alguns dados pessoais. Vamos supor aqui alguém que tenha cerca de 33 anos, um homem que mede aí cerca de 1,80, emagreceu recentemente, está agora com 82 quilos, tá batendo uns 90. Um cara que não fuma, que é de boa relação a isso, que tem uma boa renda e que quer, como eu falei, ter um seguro ali de R$1 milhão. Talvez seja 15% do seu patrimônio, talvez mais. Enfim, R$1 milhão. Aqui um dos diferenciais da Asus que chamou a atenção é que você pode contratar coberturas de maneira individual. Tá vendo aqui que se eu quiser eu posso selecionar invalidez total por acidente, até 500 mil, e doenças graves também. Posso botar o que faz mais sentido, né, para o meu próprio perfil. Nesse caso aqui, vamos supor que essa pessoa tem um equity relevante da empresa que ela fundou e vamos colocar que ela vai topar, né, uma assistência funeral familiar, R$1,27 só. Se quiser ver as condições, só clicar nesse botão, vai estar lá um pouquinho melhor explicado. E aí vai iniciar a contratação. Confirma tudo, manda ver. E aí você vai ser direcionado para uma avaliação de saúde. De novo, né, digital e sem burocracia. Você responde aqui algumas perguntas sobre hábitos, etc. E aí você faz o teu cadastro para seguir com a contratação, caso você queira. Simples desse jeito, tá? Eu vou deixar o link para você saber mais aqui na descrição, também no final do vídeo. A verdade é que as pessoas não gostam de pensar no pior, né? Nem em vida, nem depois dela. O que eu quis te explicar, porque essa estratégia, embora seja desconhecida por muitos e mal vista por outros, ela pode ser uma aliada no teu planejamento financeiro. E como o seguro de vida deixou de ser aquele produto do cara com a pastinha ali enchendo o saco, passou a ser uma ferramenta boa num bom plano financeiro e de proteção patrimonial. Especialmente em 2026, com o ITCMD, com a reforma tributária. Falar de seguro pode ser chato, mas mais chato ainda é deixar 15% a 20% do teu patrimônio em custos. Deixar as pessoas que mais importam para ti apertado. Daí que faz sentido avaliar o seu momento, fazer os cálculos, simular. Aperta aqui para saber mais. Independentemente disso, deixa um comentário dizendo o que você achou desse vídeo. Era isso, um grande abraço e até mais.